Fala pessoal, eu sou o Marcão. Para você que é novo aqui no canal, muito prazer, seja bem-vindo ao canal Revelando a Bíblia 2020. Tá chegando agora, se inscreva e contribua aí na divulgação do canal. Contribua com a divulgação do Evangelho de Cristo, porque nós estamos realmente nos aproximando da volta de Cristo. Cristo está muito próximo de voltar, mas antes que ele volte, o reino do anticristo ele tem que se levantar, certo? Infelizmente eu vejo muitos pastores aí que não estão pregando isso e vão entregar muitos cristãos ao reino do anticristo com a marca da besta, tá? Bom pessoal, essa figura aqui talvez você não conheça, tá? Olhando para essa figura, isso te lembra o que, pessoal? Sinceramente, essa figura não vai te lembrar o órgão reprodutor da mulher, o órgão reprodutor feminino? Pois bem, essa é a famosa Pedra Negra de Meca, que fica na Arábia Saudita, aonde ela movimenta toda a fé islâmica, né? Que é o cubo, esse cubo coberto com um manto negro. Ele tem uma simbologia complexa, tá? Eu vou fazer um vídeo futuramente a respeito disso aqui, junto com o nazismo e também junto com a maçonaria, tá? Isso daqui é uma simbologia ocultista, mas os muçulmanos infelizmente não conhecem. Os muçulmanos infelizmente são cegos a respeito da fé que seguem, né? Porque se realmente conhecesse a Jesus Cristo, se conhecesse a Bíblia, o verdadeiro Deus, eles com certeza não fariam as práticas que eles acham que são corretas, né? Mas vamos lá, não vamos entrar nesse contexto. Eu estou aqui para falar de Jesus Cristo, do retorno de Jesus Cristo e sobre o império do anticristo que já está se levantando, tá, pessoal? Então, isso daqui é um símbolo que se chama Pedra Negra, né? É um meteorito que, segundo a lenda islâmica, caiu. Enfim, dentro da história tem uma complexidade muito grande, né, para ser contextualizada, para ser falada. E como eu disse, eu venho aqui para falar de Jesus Cristo. Então, essa imagem, prestem bem atenção nessa imagem, nesse símbolo, neste cubo, né? E você sabe, se você não sabe, como eu disse para vocês, é o maior símbolo da fé islâmica. Todos os muçulmanos de toda a parte do mundo, eles são obrigados a uma vez por ano, aliás, uma vez na sua vida, uma vez na sua vida, a ir lá em Meca, que fica na Arábia Saudita, a fazer culto, né, a este símbolo. Todos são obrigados a fazerem culto a esse símbolo, a esse meteoro, a essa simbologia. E eu, particularmente, para mim, isso daqui simboliza o órgão reprodutor de uma mulher. E isso aqui tem fortes ligações com o contexto de Apocalipse, principalmente com Apocalipse 13 e com Apocalipse 17. Tá? Então prestem bem nisso que eu estou falando para vocês, nessa simbologia, nessa representação que representa o que? A mulher. Tá? Isso daqui no meio é um meteoro, mas você olhando aí com olhos, vamos dizer, com uma imaginação um pouco suja, né? Mas é necessário para que vocês tenham esse entendimento. E, infelizmente, isso aqui simboliza o órgão reprodutor feminino. Então, você querendo ou não, isso daqui representa uma mulher, tá? Então vamos lá para o Apocalipse 17. Aqui eu vou ler todo o contexto novamente. Então eu peço o máximo de paciência para você, porque isso é muito importante que você acompanhe até o final desse vídeo, para que você possa, com paciência, isso eu preciso ter paciência. Infelizmente,
como eu disse no vídeo anterior, muita gente, eu e muita gente, fomos enganados não enganado pela profecia, mas pelos ensinamentos que foram mostrados para nós, de que a besta do Apocalipse 17, ou seja, a besta que iria surgir como reinado do anticristo, seria o Papa, seria a Igreja Católica, né? E as coisas aconteceram e nada disso foi concretizado na época. O Bento XVI deixou, quem assumiu foi o Papa Francisco, tá? Não que não exista aí uma grande responsabilidade da Igreja do Império Romano, que era o Império Otomano Islâmico, que fique bem claro na cabeça de vocês, tá? E que a Igreja Católica hoje ela não tem esse papel atual de erguer, de ser o império, de ser a besta do Apocalipse 17, de ser a besta que vai dar aí lugar ao anticristo para que ele possa corromper o mundo, obrigar as pessoas a usarem a sua marca, o seu nome, o seu número, ou o número do seu nome. Então é importante que vocês tenham pelo menos essa flexibilização na mente de vocês e tentem ao máximo tirar isso do coração de vocês, porque não é a Igreja Católica. A besta não é a Igreja Católica. A besta não será o Papa. E isso está bem claro aqui no livro de Apocalipse. A gente não precisa se aprofundar em outros profetas, né? Por exemplo, Daniel, Ezequiel. Ela já mostra mais de 80% das coisas que nós precisamos entender sobre o reino do anticristo. E aí, eu peço mais uma vez a atenção de vocês cristãos, vocês que vão às igrejas, você que não é cristão, mas acredita no retorno de Cristo. Muitos pastores evangélicos estão dando descrédito ao império do anticristo que está surgindo, que ele está se reerguendo novamente. O oitavo rei, ele está se reerguendo, ele está surgindo novamente. Infelizmente eu vejo pastores que estão colocando na cabeça das pessoas que não é para elas se preocuparem com isso. Que a igreja vai ser arrebatada antes de tudo isso acontecer. Não se enganem, pessoal. Não se enganem. Todos passarão pela grande tribulação. Porque se fosse assim, não haveria o alerta, não haveria, aqui no livro de Apocalipse, que é revelação, não haveria esse alerta para você não aceitar a marca da besta. Se fosse assim, nós não precisaríamos do livro de Apocalipse. Mas foi concedido para o fim dos dias, e nós já estamos no fim dos dias, esses cadeados para que os servos de Deus desbloqueassem e mostrassem aos servos de Deus de que sim, nós precisamos identificar a besta. Nós precisamos identificar o reino do anticristo, porque senão você vai ser enganado. E como a própria palavra diz, no fim dos tempos, até os eleitos seriam enganados. Por conta de quê? Por conta de que, se eles não souberem o que é a marca da besta, quem é a besta, a marca, ele está falando de uma marca, não é um sistema de crédito, como muitos imaginam, inclusive eu imaginava, não é dinheiro, não é chip. A marca da besta não vem através de um sistema de crédito. O sistema de crédito ele só vai ser utilizado para que, se as pessoas quiserem comprar, se você quiser comprar ou vender, você vai ser obrigado a usar a marca. A marca, ou seja, o nome, o número, ou na testa ou nas mãos. Então é importante a gente ter discernimento, esclarecimento sobre essas coisas, porque ficou muito confuso
muita gente deixou de acreditar nas profecias. E esse é o propósito de Satanás. Foi exatamente isso que ele fez, se utilizando da história, né, do Vaticano, do Império Romano, que participou aí enormemente das batalhas contra os cristãos, contra os judeus, né, crucificando o próprio Cristo. Mas aí eu falo para vocês, essa sétima cabeça, esse Império Romano, foi um império islâmico. Que fique muito bem frisado na cabeça de vocês. E esse Império Otomano Islâmico, a cabeça dele, e eu já vou destrinchar aqui para vocês em Apocalipse 17, ela foi ferida de morte em 1923 na Primeira Guerra Mundial. Ela foi ferida de morte. Ela acabou. Morreu. Só que ela viria a ressurgir, conforme mostra a profecia. Então vamos lá, pessoal. Apocalipse 17, 1. Veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas. Lembra da imagem que eu mostrei para vocês? Da mulher, né? Bom, vamos lá. Que está assentada sobre muitas águas. Vamos lá. Com o qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam sobre a terra se embriagaram com o vinho. Vinho, não é vinho, tá, pessoal? Embriagaram com vinho da sua prostituição. Da sua prostituição, da mulher. Opa, não é o 20, perdão. Vamos lá, vamos voltar aqui. Será que travou a página? Brincadeira, travou a página. Deixa eu tentar dar uma carregada aqui. Vamos lá, senão eu vou perder tudo que eu já falei para vocês e eu não quero fazer isso novamente. Tá demorando. Bom, vamos abrir aqui. Vamos aqui no 20, no 17. Vamos lá, vamos continuar aqui. E levou-me em espírito. Não, acho que aqui, ó. Com qual fornicaram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua fornicação. Vinho, pessoal, que fique bem claro aqui, não é vinho. Tá? Eu vou mostrar para vocês aqui que ele está falando de uma coisa mais rara. Vinho, na época, era uma coisa rara. Tá? E não é vinho, ele está falando de uma coisa rara, uma coisa difícil, né? E que através desse vinho, os homens, os reis da terra, se fornicaram por conta dele. E levou-me em espírito a um deserto. Aqui está a primeira chave. A primeira chave. O Espírito levou João a um deserto. Eu pergunto para vocês, o Vaticano fica em um deserto? A Igreja Católica fica no meio do deserto? E no meio do deserto ele viu uma mulher assentada sobre uma besta. Assentada. Uma mulher no deserto, né? Uma mulher no deserto. Deixa eu fechar isso aqui. Nem fecha. E levou-me em espírito a um deserto, ou seja, não é o Vaticano. E ele viu que uma mulher assentada sobre uma besta de cor vermelha. Aqui nós já temos 3 situações. Aqui já prova que isso daqui, que essa visão que João está tendo, não era o Vaticano, e sim um lugar no deserto. Ele viu que uma mulher assentada. Mulher em profecia, no caso aqui a gente está falando de revelação, do livro de Apocalipse. Mulher representa o quê? Religião. Mulher em profecia significa religião. Então João viu quem? Uma mulher assentada em uma besta
de cor vermelha. Agora sim, nós vamos ter que ir lá no capítulo 2. Aqui fala o seguinte, no capítulo 2, no versículo 8, 9, diz assim, e ao anjo da igreja em Esmirna. Esmirna é uma das igrejas que está no livro de Apocalipse. Aonde ficavam essas igrejas? Na Turquia. Certo? E olhem só que revelação tremenda aqui, pessoal. Eu conheço as tuas obras, e tribulação e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus. Por que se dizem judeus? Porque eles são descendentes dos filhos de Abraão. Porque se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Prestaram bem atenção? Isso daqui já é totalmente revelador para a gente identificar aonde é a casa de Satanás, aonde ele está sentado. Mas não é só aí. O livro de Apocalipse nos mostra que o reino do anticristo, o oitavo reino, ele iria se levantar. E muito mais forte do que os anteriores. Ele usaria esse reino, esse oitavo reino, usará dos 3 últimos poderes antecessores. E este oitavo reino será devastador. Então nós temos aqui já a identificação aonde Satanás está. O anjo caído, o reptiliano, tá? Então, nós temos uma logomarca. Uma logomarca que representa exatamente as 7 colinas. Aqui nós temos um mapa onde mostra os lugares, né, onde elas estavam. Quando João foi apresentada a João essa visão, elas estavam exatamente assentadas nesses lugares na Turquia. Então, em Apocalipse 2, versículos 8 e 9, como acabei de mostrar para vocês, já nos diz aonde Satanás está assentado. Então, se a profecia já nos diz que Satanás está aqui, a gente consegue. É óbvio que a Turquia é a besta do Apocalipse 17. Vamos lá voltar para o 17. Vamos dar continuidade. Então vamos lá novamente. E levou-me em espírito a um deserto e vi uma mulher. Só que esse deserto não é Turquia, tá, pessoal? E este deserto, que fique bem fresco na cabeça de vocês, é a mulher. A mulher que fica no deserto, Arábia Saudita, Meca. E vi uma mulher no deserto, assentada sobre uma besta. Assentada sobre uma besta. Quem que é a besta? Não é a Turquia? As 7 colinas não é da Turquia? Pessoal, existem 3 lugares no mundo onde existem 7 colinas. Tem em Roma, na Itália, melhor dizendo, na Itália, na Turquia e em Israel. Só que o único lugar que entra dentro deste contexto, eu já provei para vocês aqui, utilizando o Apocalipse 2, versículos 8 e 9, mostrando que aonde que Satanás está assentado? Em uma das igrejas, e essas igrejas são igrejas que receberam cartas no livro de Apocalipse. As igrejas do livro de Apocalipse. Então vamos lá, pessoal. E estava cheia de nomes de blasfêmia e tinha 7 cabeças e 10 chifres.
A mulher que estava vestida de púrpura e escarlata e adornada de ouro. A mulher estava vestida de vermelho, ou seja, vestida. Vocês podem notar que a bandeira da Turquia é o quê? Vermelha. Porque é um império. Se levantará um império. A besta vai dominar esse império. Quem que é a besta? É a Turquia. Quem que é a mulher? Arábia Saudita, Meca. O cubo, onde os muçulmanos são obrigados a fazer adoração. Então, ela está aqui, adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua fornicação. E na sua testa estava escrito o nome, mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada. Isso aqui é muito importante para que você entenda o contexto atual que está acontecendo no mundo. As televisões, a mídia, ela não mostra, pessoal. A mídia não vai mostrar, porque a mídia, assim como o governo, não adianta você lutar contra esse governo, porque esse governo já foi comprado. Como a própria palavra diz, se fornicaram, cometeram fornicações com a sua imundícia e abominações, está cheio de abominações da imundícia da sua fornicação. E de onde que vem essa fornicação? Da mulher. A mulher. Onde os muçulmanos vão lá, a tocam. A Arábia Saudita é conhecida por um mercado, maior mercado do mundo. Você não consegue usar petróleo fora da Arábia Saudita, porque quem comanda o comércio de petróleo no mundo é exatamente a Arábia Saudita. O vinho, petróleo. Vinho, petróleo. Na época, vinho era uma coisa rara. Assim também como o petróleo é uma coisa rara, não é? O mundo hoje vive sobre o domínio do petróleo, não sobre o domínio do vinho. Então, olha a chave, olha o cadeado sendo desbloqueado. O vinho, petróleo, Arábia Saudita. Quem vende petróleo para o Ocidente? Arábia Saudita. O vinho. E vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos e sangue das testemunhas de Jesus. Vamos lá, Apocalipse 20. O que está acontecendo na Europa? Nos países que são abertamente cristãos, de não muçulmanos, o que está acontecendo? Cristãos sendo degolados, cristãos sendo enforcados, cristãos sendo queimados. Então vamos lá, porque isso daqui é mais uma vez revelador. Então vi uns tronos, e aos que se assentaram sobre eles foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem. Que não adoraram a besta nem a sua imagem. A marca não é o dinheiro, não é o chip, é a marca. A besta vai fazer com que o mundo aceite esta marca. Se você quiser comprar e vender, você vai ter que aceitar a marca. Não é dinheiro, não é crédito, é uma marca, é um sinal. Que fique bem claro isso para vocês. E muito mais claro ainda, que ele viu as almas daqueles que foram degolados. Por causa de quem? Por causa do testemunho de Cristo. Que negaram a Cristo quando foram obrigados a aceitar a quem? A marca de Alá. A marca da blasfêmia. Por isso que eles são e vão ser cristãos, serão degolados. Por quê? Porque não vão aceitar a marca. E é importante, eu fico muito triste, muito chateado quando eu não vejo pastores alertando os fiéis das igrejas sobre isso. Porque muitos cristãos serão enganados, porque acreditam através desses falsos líderes
que antes disso acontecer, haverá tribulação. Não vai ser dessa forma. A palavra de Deus já avisa. É o que eu falei no começo do vídeo. O Apocalipse justamente foi dado para avisar, para você não cometer esse erro. Porque todos aqueles que aceitarem a marca da besta, haverá uma punição severa, seríssima, com a perca, com a morte da tua alma, que é a segunda morte. A primeira morte é a carnal. O que é mais importante para Deus, o que é mais importante para nós, é a alma, é o espírito. E é exatamente isso que Satanás quer fazer com que você perca a sua alma, a sua salvação eterna. Vamos voltar. E vendo-a, João, ele se maravilhou com grande admiração, ou seja, ele ficou assustado com o que viria a acontecer, né? Então, aí o anjo vai explicar o mistério. A besta que viste foi e já não é. A besta que viste há de subir do abismo e irá à perdição. Os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão. Não é se admirarão, ficarão assim, gloriosos com o que verão. Não, ficarão assustados, ficarão com medo. E os servos verão que o reino do anticristo está se levantando, se levantou. Então, se o reino do anticristo se levantou, é óbvio determinar que o retorno de Cristo é inevitável, que está próximo. Nisso devemos nos alegrar? Sim. Mas o que não está sendo pregado nas igrejas, e os irmãos estão sendo enganados com isso, é sobre o reino do anticristo. E não é o Vaticano. Vendo a besta que era e já não é, e que ainda é. Aqui é sentido que tem sabedoria. 7 cabeças são 7 montes. 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está sentada. 7 cabeças são 7 montes. Opa, aqui ó. Logomarca, né? 7 montes. Turquia, ela é conhecida também pelas 7 colinas. E a logomarca mostra aqui, ó. Eles sabem disso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E o curioso também é notar aqui que são pirâmides, né? Fazendo aí uma clara alusão aos Illuminatis, à nova ordem mundial, ao comunismo, ao nazismo, ao islamismo, à perseguição aos cristãos e aos judeus. Então, que fique bem claro para vocês que esse reino do anticristo é o Islã, é o Estado Islâmico, é a lei da Sharia. A lei da Sharia está dentro do Alcorão. E quando ela é implementada em um município, em um estado, em um país, cristãos são degolados, cristãos são crucificados, cristãos, eu falo cristãos, mas são cristãos, judeus, não muçulmanos, que te obrigarão a usar a marca de Alá ou o número do seu nome. O número do seu nome representa 666. Este é o sinal. Então, Turquia é a única que se encaixa como a conhecida aqui em Apocalipse como a cidade dos 7 montes. Deixa eu retomar aqui onde é que eu estava. Aqui é sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. Todo mundo muçulmano, todo mundo islã, eles são obrigados a fazerem as suas orações aonde? Na mulher
que fica onde? Em Meca, na pedra sagrada, neste meteorito que, segundo eles, foi enviado pelos deuses, no cubo, certo? Então, essa é a mulher que está assentada na Turquia. A mulher que está assentada na Turquia. As 7 cabeças, eu vou ler de novo para que vocês entendam. As 7 cabeças, que são as 7 colinas. Aliás, as 7 cabeças, que são 7 montes, sobre os quais a mulher está sentada. A mulher está na Arábia Saudita. E são também 7 reis. 5 já caíram. 1 existe. 5 já caíram, pessoal. Foram os 5 antigos impérios que reinaram e que perseguiam cristãos não muçulmanos. 1 existe, que foi de fato o que João presenciou, foi o que João viu. E o outro ainda não é vindo, que era o 7º, a 7ª cabeça, o Império Otomano Islâmico. Que fique bem claro isso para vocês. O sétimo reino, o Império Otomano, que durou pouco tempo. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. E são também 7 reinos. Os reis caíram, mas o reino permaneceu. Os reinos caíram, mas isso ficou gravado na história. E olhem só que interessante, por isso que muita gente foi enganado com a história da antiga Roma, acreditando que a Igreja Católica seria a que ocuparia novamente o Império Romano, a Igreja Católica, aquela Inquisição que perseguia e que matava os cristãos, que matou, né? Na verdade, matou. Não entra nesse contexto, porque o Império Otomano Islâmico, a 7ª cabeça, morreu na Primeira Guerra Mundial, em 1923. E a besta que era e já não é ela mesma o 8º. A besta que era e já não é ela também o 8º, e é do 7. E os 10 chifres que viste são 10 reis. Aqui eu conjecturo, isso é uma opinião minha, e eu tenho quase certeza disso, eu preciso estudar muito mais isso. Os 10 chifres são 10 reis, ou seja, serão países que são muçulmanos, que receberão poder, receberão reino, né, por 1 hora, juntamente com a Turquia. São países muçulmanos. E aí não são apenas 10 países, são pequenos países que se juntarão e formarão um bloco para formar este império. A 8ª cabeça, o 8º reino islâmico perseguidor, o 8º reino do anticristo. Eles têm o mesmo intento e entregarão seu poder e autoridade à besta, à Turquia. Eles combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro, Jesus Cristo, os vencerá, porque é Senhor dos senhores e Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados e eleitos e fiéis. Amém. Amém. E disse-me, as águas que viste, onde se assenta a prostituta, as águas que viste, prestem bem atenção nisso, pessoal. As águas que viste, onde se assenta a mulher, na Arábia Saudita, Meca, são povos e multidões e nações e línguas. Ou seja, pessoal, todos os muçulmanos do mundo inteiro, o que vão fazer, o que eles fazem e vão fazer futuramente? Eles vão até Meca, de todos os lugares do mundo. As águas que viste, onde se assenta a mulher, a prostituta, do qual eu mostrei essa figura aqui para vocês, né, que se assemelha muito com o órgão reprodutor feminino, ou seja, a prostituta, ou seja, a mulher. São povos que vêm de todas as partes do mundo para prestar oração a um meteoro, a prostituta. E os 10 chifres que viste na besta
são os que odiarão a prostituta. Os 10 chifres, ou seja, esse império que está sendo constituído agora, que está sendo formado agora, que está ganhando força, eles odiarão a mulher, eles odiarão a Arábia Saudita, eles odiarão Meca e a colocarão desolada e nua, e comerão a sua carne e a queimarão no fogo, porque Deus tem posto em seus corações que cumpram seu intento e tenham uma mesma ideia, e que deem à besta o seu reino, até que se cumpram as palavras de Deus. E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Outra revelação, pessoal, incrível. E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. A gente não ouve falar, a gente não vê nos jornais, a gente não vê na televisão, mas a Arábia Saudita é um país, é um lugar onde ele é adornado com ouro, adornado com pedras preciosas. Existem carros que são de ouro, recebem pintura de ouro. É um negócio que rola muito dinheiro. E a Arábia Saudita ela é famosa, muito famosa, por ser um país de grandes negociações. E como eu disse para vocês, o vinho, Arábia Saudita, petróleo. Quem domina os reis da terra com o vinho, ou seja, com o petróleo, quem que é? Arábia Saudita. A Arábia Saudita vende petróleo para os reis da terra, para os presidentes, para os ministros, os primeiros ministros. É o maior negociador de petróleo para com o mundo. E aí entra aquele negócio, aquele chamado rabo preso, né? Eu te vendo petróleo, eu te dou algumas regalias, mas você, presidente, por exemplo, do Brasil, vai me conceder isso, né? Você vai ser obrigado a criar, por exemplo, a lei da migração para a gente aí trazer o Estado Islâmico para cá, para a gente brevemente, para a gente poder instalar a lei da Sharia. Vai ser assim, pessoal. Isso já está acontecendo. É uma pergunta simples que vocês têm que fazer. Se você for no Vaticano, se você for dentro da Igreja Católica, com a Bíblia na mão, e dizer que Jesus Cristo é Deus, que Jesus Cristo retornará, que Jesus Cristo é o seu único Salvador, a Igreja Católica vai te degolar por causa disso? Algum Papa vai te perseguir por causa disso? Não, você pode fazer isso abertamente dentro da Igreja Católica lá em Roma, lá na Itália. Agora, e se você fizer a mesma coisa em Meca, na Arábia Saudita? Como os cristãos que vivem lá, que viviam, que foram degolados, foram mortos. Como está aqui em Apocalipse 20. Apocalipse 20 fala que João teve a visão, ele viu as almas daqueles que foram degolados por causa do que eram cristãos. E da palavra de Deus é que não adoraram a besta. Não adoraram a besta e nem a sua imagem. Nós não sabemos ainda o que será essa imagem, tá? Se será essa imagem, se será a imagem também, não sabemos se é o Erdogan, tá? Existem muitas especulações, mas essas especulações elas estão ficando cada vez mais estreitas, certo? Existem 3 nomes aí, incluindo o Erdogan, que é um provável candidato a ser o anticristo. As coisas em Israel, elas estão ficando apertadas. Então isso mostra que nós estamos dentro das profecias do livro de Revelação, ou seja, dentro do livro de Apocalipse. O fato desse grande povoamento, digamos, desse grande êxodo por parte dos muçulmanos, aí eu não tenho preconceito nenhum contra muçulmanos que de boa fé querem levar as suas vidas, mas eu digo a vocês, eu peço a você, se arrependa em nome de Cristo,
Conheça Jesus Cristo de verdade e amor, porque Ele é seu único e verdadeiro Deus. Ele vai te dar a salvação de graça. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Esse vídeo ficou um pouco longo, tá? Eu não quero deixar mais extenso. Qualquer coisa que eu encontrar aí em relação a isso que eu mencionei para vocês, eu vou colocar aí nos comentários ou farei um novo vídeo, mas acredito que dentro desse contexto eu não deixei de explicar nada para vocês. Talvez algum outro contexto possa entrar dentro, né, algum outro acontecimento que esteja por vir possa entrar nesse contexto, mas por enquanto é somente isso que vocês precisam saber, ok? Então fiquem com Deus, um grande abraço e até o próximo vídeo.